Boa tarde. Boa tarde, Edilson, tudo bem? Boa Tudo tarde. ótimo. Me ouve bem? Ouço sim. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Giovanni. O Giovanni é nosso Tarde. é, moderador junto comigo, né, Giovanni? Prazer. Prazer, tudo bem? Eu só estou abrindo aqui a lista dos trabalhos a serem apresentados. O Edilson é o apresentador do trabalho 408, Ranking de Barreiras para a Implementação da Indústria 4.0. A Rita é do 691, Capacidades Dinâmicas para o Processo de Transformação Digital. E a gente tem mais dois trabalhos. Esse negócio de Oi, boa vai Zoom, vai Zoom. tarde. Oi, Janaína, boa tarde. A Tudo bem? Janaína é Eu tô coautora. acompanhando a Rita só. Tô acompanhando a É, Rita. O trabalho por isso o sorriso, ó, quando eu vi a pessoa. Sim, eu sou orientadora da Rita, eu vou acompanhar aqui a apresentação. Vou ficar na Prazer, sessão. professora. Eu sou a Prazer. professora Daiele da FEA, vou moderar a sessão hoje, junto com o meu companheiro aqui, o Giovanni. Ok, prazer, boa É, tarde. prazer é nosso. O artigo 1246, Investigação da Produção Científica Brasileira sobre o tema Inteligência Artificial. A Rosane já está aqui Estou aqui. também. Rosane, boa tarde, Boa prazer. tarde, prazer. Então, a gente só vai aguardar dar o horário, faltam os autores do artigo 2049, a Cíntia e o Guilherme. Então, vamos aguardar mais uns minutinhos, quando der o horário. É, Vocês vão apresentar ou vão passar o vídeo? Vocês que já estão presentes. Eu vou Eu pretendo apresentar. apresentar. Eu também, um vídeo, não sou muito boa de vídeo, professora. Tá, perfeito. E você, Rosane? Eu vou passar o vídeo, por favor. Eu estou faltando energia sistematicamente, estou com medo de cair, por isso eu quero que passe o vídeo, por favor. Tá ótimo. Então, o trabalho. Vamos manter a ordem que está na programação. Então, primeiro o trabalho do Edilson, depois o trabalho da Rita e da professora Janaína, em seguida o trabalho da Rosane. Então, os dois primeiros a apresentação e o terceiro vídeo. E aí, o quarto a gente pergunta depois. Então, quem vai apresentar slides, vamos manter o tempo de 8 minutos, o que é um negócio meio maluco, né? 8 minutos para apresentar um artigo. Eu falo meu nome e acabou os 8 minutos, né? Eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Vou enfrentar essa dificuldade amanhã, na minha sessão, que eu vou apresentar trabalho. Mas vou pedir para vocês. Vocês já devem ter ensaiado, inclusive, né? A manterem o tempo, senão a gente reduz o tempo de discussão, tá? Então, se eu passar um pouquinho, tudo bem, mas vamos tentar aí manter os 8 minutos. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Guilherme, boa tarde. Tudo bem? Prazer. Eu sou a professora Daiele da FEA, você é a moderadora da nossa sessão, junto com o meu companheiro Giovanni. Então, a gente vai manter a ordem que está na programação. Vamos começar com o artigo do Edilson, seguido pelo artigo da Rita e da professora Janaína, depois o da Rosane e o último o seu. Giovanni, você vai querer apresentar ou você vai, as slides ou você vai querer passar o vídeo? Não, eu não apresento aqui hoje. O Giovanni não, Guilherme, perdão. Perdão, o Giovanni. Eu pensei Prefiro ter um Guilherme e falei vídeo, Giovanni. já Eu que apresento são só amanhã 8 minutos, também, né? Daiane. Então, para Vídeo? sintetizar, deixa o vídeo e depois para os comentários e depois a gente trabalha. Acho que pode ser. Tá, Giovanni, então é PPT, PPT, vídeo, vídeo. Tá? Então, como é que as instruções que nós recebemos? É, 8 minutos de apresentação, 8 minutos de discussão logo após a apresentação de cada artigo, e no final um debate, porque os temas são comuns, né, aos 4 artigos. Então, eles são bastante diferentes, na verdade, eu li todos, claro, né? Eles são bastante diferentes, mas tem algumas coisas comuns, eu acho que traz algumas reflexões bastante importantes aí que a gente pode fazer em conjunto. É, Então, acho que era isso. Giovanni, eu esqueci alguma coisa, meu querido? É isso mesmo? Tranquilo. Então, tá bom. Então, a gente tem um minutinho aí ainda, e aí dando tempo.
a gente começa. Edilson, você é o primeiro, você já gostaria de dividir na sua tela? Claro. Todos conseguem ver minha tela? Sim. Eu estou na frente do slide, estou, né? Ou não? Tá na frente. Tá na frente no cantinho. Vou ficar fora aqui, então. Eu gravei o vídeo de um lado do slide, então os slides estão preparados para não estar de um lado e do outro. Então, vamos lá. Quando eu puder começar, professora, por favor, eu vou O meu cronometrar aqui relógio acabou também. de virar 5h30. A gente pode começar, Giovanni, Positivo. pontualmente? Podemos começar. Bom, então, vou abrir, né, a nossa sessão oficialmente. Então, bem-vindos ao SEMEAD. É um prazer enorme receber todos vocês no nosso evento. É um evento muito importante para a gente, né, do nosso Departamento de Administração da FEA-USP. Eu sou docente interna do departamento, faço parte da organização do evento. Então, estamos muito felizes de receber vocês, de ter recebido o trabalho de vocês, né, no nosso evento. Não sei se vocês estão participando presencialmente também ou não, mas de qualquer forma, é, é uma alegria ter vocês no nosso congresso. O nosso evento a nossa sessão vai ter 4 trabalhos, com 8 minutos de apresentação por autor, seguido por 8 minutos de discussão, e uma discussão, um debate final em construção entre todos nós, né, presentes na sessão. Vamos manter a ordem que está na programação. Então, o primeiro trabalho é intitulado Ranking de Barreiras para a Implementação da Indústria 4.0, Survey com profissionais da indústria do cimento brasileira, de autoria do Edilson, dos Santos Júnior, e do Rodrigo Baroni Carvalho, sendo que o Edilson será o apresentador dessa tarde. Então, Edilson, a palavra está com você. Deixa eu- 8 minutos, vamos lá. E aí, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui apresentando o trabalho, né? Obviamente, 8 minutos, a gente vai falar alguns insights aqui em relação ao que tem no artigo, obviamente, tentar trazer toda a essência aqui, né, nesse tempo. Esse trabalho ele é parte integrante de uma tese de doutorado, então ele é a segunda etapa de uma tese de doutorado, né, em que eu estou cursando na PUC Minas, orientado pelo professor Rodrigo Carvalho. A ideia é fazer um ranking de barreiras para a implementação da indústria 4.0, né, no ambiente empírico da indústria do cimento. Então, nós buscamos aqui o contexto empírico na indústria do cimento. É uma indústria de alta relevância econômica para o país, está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico do país, né? O cimento, a utilização de cimento, ele é sinônimo de crescimento, né? No Brasil, tem mais de 100 fábricas de cimento, com a capacidade de 94 milhões de toneladas de produção, embora exista uma ociosidade importante, fruto de alguns momentos de recessão econômica que vivemos de 2015 para cá, né? Mas, segundo o SNIC, é uma indústria que emprega 18 mil empregos diretos. E, segundo o Global Cement Concrete Association, o concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, só perdendo para a água. Então, esse é o contexto empírico o qual nós executamos essa etapa do trabalho. Então, o objetivo é avaliar, é identificar e avaliar as principais barreiras para a implementação da indústria 4.0 e propor algumas sugestões de mitigação, né? Macedo e outros traziam que a adoção da indústria 4.0 apresenta um fator relevante para a indústria do cimento, né? E o Goma e outros, em 2023, mostra que o setor da construção civil vem passando por uma mudança rápida, apoiando na indústria 4.0. E dentro das teorias da fundamentação teórica para esse trabalho, fazemos aqui os conceitos sobre as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? Manufatura aditiva, inteligência artificial, Big Data e análise avançada, cibersegurança, internet das coisas, robótica, realidade virtual aumentada, computação em nuvem, blockchain,
modelagem e simulação computacional e integração de sistemas. Diversos autores, né, dentro da pesquisa teórica, aí, desde 2015 até 2023, 2024, trazem conceitos, né, que especificam cada uma dessas tecnologias, né, e a relação delas com os resultados e a implementação dentro da indústria 4.0. Pode ser visto com mais detalhes aí no artigo. Outra parte ainda da fundamentação teórica fez parte de identificar quais são essas barreiras, quais são as barreiras da indústria 4.0. Então, foram identificadas 12 principais barreiras, com base no trabalho e na pesquisa de autores, aí, desde Raj e outros, 2020, até Arapatzes, 2023, entre outros, que trouxeram essas 12 principais barreiras para a implementação da indústria 4.0. Para chegar nisso, a metodologia, né, a gente utilizou uma pesquisa nas principais bases científicas, aí, principalmente Scopus e Web of Science, e após filtros de inclusão e exclusão baseado em palavras-chave, né, e relevância, inclusive, considerando somente artigos do Simago Q1 e Q2, né, chegamos aí, após cruzar, inclusive, os artigos da mesma base, né, após a leitura, 35 artigos que têm aderência à temática. Desses 35 artigos, tiramos aí essas 12 barreiras, né? E a pesquisa de campo, com base nessas 12 barreiras, foi realizada entre junho de 23 e junho de 24, utilizando o formulário Google Forms, né? Então, foram pesquisados aí, foram 190 profissionais da indústria do cimento, com no mínimo 5 anos de experiência e cargo de liderança. E no resultado, 90% dos participantes têm mais de 10 anos de experiência, mostrando a relevância, né, das respostas aí, utilizando, né, foi utilizada a escala Likert aí de 5 pontos. Esses resultados, né, em termos do tratamento desses dados, utilizamos a metodologia Fuzzy-AHP, né, para fazer o tratamento desses dados e levantar o ranking das barreiras. Então, foram os resultados aí, as principais barreiras, falta de alinhamento estratégico, falta de compreensão sobre os benefícios da indústria 4.0, falta de cultura organizacional, resistência à mudança e falta de infraestrutura tecnológica, né? E as outras têm também a sua relevância, mas, dado o tempo, eu vou citar somente essas principais aqui, né? E dentro ainda buscando a literatura, ainda sem uma contribuição efetiva dos pesquisadores, trouxemos aqui propostas de mitigação de cada uma dessas barreiras que foram identificadas. Por que ainda buscando somente literatura e sem uma contribuição efetiva dos pesquisadores? Porque isso faz parte de uma próxima etapa da tese de doutorado, que aí é uma próxima etapa buscando um trabalho de estudo de caso com base nessas barreiras e aplicação. Né? Então, visando as considerações finais aqui, né, para a gente não... para mim, ficar dentro do tempo, né, é importante ter uma visão estratégica clara, né, sobretudo em função da criticidade do nível da barreira, de estar alinhado à estratégia, maior conscientização sobre os benefícios das tecnologias digitais, pois não conhecer os benefícios da tecnologia e saber medir adequadamente também é uma barreira significante, né, e buscar uma cultura organizacional que favoreça a inovação e mudança. Adicionalmente, eu queria pontuar aqui que um fato importante que restrições financeiras e restrições relativamente mais técnicas não estiveram no topo das barreiras, às vezes como talvez seja uma primeira impressão, né, que falta investimento e que falta tecnologia no Brasil. E são barreiras que estão ligadas à transformação do negócio, as principais barreiras, e a pessoas. Então, dentro, aí, inclusive, de propostas de mitigação, tem muitas ações ligadas a pessoas e a cultura organizacional, né? Obviamente, esse estudo focou exclusivamente na indústria de cimento, limita um pouco a aplicabilidade dos resultados em outros setores ou regiões geográficas, que foi feito no Brasil. A coleta de dados foi realizada por survey, pode induzir algum viés e limitar a profundidade, né? E a abordagem quantitativa pode não capturar completamente os nuances das barreiras. Essas limitações serão propostas tratadas na próxima etapa da tese, né? E os dados refletem um período específico.
Pesquisas futuras podem ser feitas estudos longitudinais para investigar a evolução e a mudança dessas barreiras ao longo do tempo, investigar o papel de políticas públicas e incentivos governamentais, né? E, finalmente, evoluir a pesquisa para um instrumento gerencial e implementação da indústria 4.0 via um DSR, Design Science Research, alguma coisa assim, né? Como está previsto no cronograma. Aqui são as principais bibliografias, as mais citadas aí no artigo. O total foram 62 referências, aqui eu trouxe somente as principais, né? E aí, finalizo aqui minha apresentação dentro do tempo. Obrigado pela atenção de todos. Ufa, Perfeito, vamos lá. Edilson. Ainda ficou faltando Narrador, 20 segundos para você mandar um abraço para os amigos ainda, um oi. narrador Perfeito. de futebol. Cumpriu com louvor aí o tempo. É, Bom, obrigada pela apresentação. Vou abrir então para a sessão, né, para os nossos colegas poderem fazer comentários, perguntas, sugestões. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Teria uma pergunta ali. Edilson, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? E, Felipe, vi que tu apresentaste o teu orientador, eu só para mim é Baroni, né? A gente se É vê ele seguido mesmo. nos eventos da área de ADI, né? Agora a área de tecnologia da informação. E com relação ao teu trabalho, assim, vocês chegaram nas categorias, vamos pensar assim, nas barreiras em cima da revisão de literatura, mas não chegaram eu passei por cima o olho no artigo, né? Vocês chegaram a fazer um pré-teste sobre essas categorias, ou até mesmo na pesquisa survey, não deixaram nenhuma questão aberta para que eles pudessem apontar outras possíveis barreiras, além daquelas identificadas na literatura? Ixi, deu uma congelada para Guilherme, mim. obrigado pela sua pergunta e pela sua observação, né? Realmente, a parte da pesquisa survey nós não deixamos aberto, né? Nós deixamos as barreiras identificadas, as 12 barreiras identificadas na literatura, né? Pode ser uma etapa que a gente pretende fazer quali para desenvolver um DSR, e a gente talvez deixe aberto ali para trazer mais algum insumo, né? Com base no seu comentário aí. Quanto à categorização, esse artigo a gente não tratou especificamente dele, porque esse é o segundo artigo da tese. O primeiro artigo ele é um artigo fundamentalmente teórico, em que ele é mais detalhado em termos de como nós chegamos às barreiras. E nesse artigo teórico, que foi apresentado no SINGEP há 2 semanas atrás, inclusive, eu categorizo, trato por categoria, mostro como tratar elas por cluster, né, por similaridade, em um artigo teórico. Com base nesse artigo teórico, a gente derivou o artigo empírico aqui, e aí como a gente tem essa limitação de, às vezes, 8.000 palavras, aí a gente resolveu quebrar em 2 artigos nesse momento. Mas a ideia de deixar em aberto em uma próxima fase, né, que a gente desenha de fazer um DSR, Design Science Research, é interessante. Obrigado pelo comentário, pela sugestão. Só porque eu acho que fica, por mais que às vezes a gente tem que fazer um trade-off, né, entre o número de questões fechadas e às vezes realmente é difícil a gente conseguir a resposta se fizer um instrumento grande, mas eu tenho percebido assim que uma questão qualitativa no final, né, te ajuda. Às vezes algumas pessoas realmente colocam alguns dados ali que são, aí vai exigir uma análise quali, mas às vezes ela vai complementar a tua análise quant e pode ser que ela crie novas, né, surjam algumas categorias Claro. emergentes que não estavam previstas aí na pesquisa. Obrigado, Daeli. Claro. Obrigado, você. Professora Janaína também ia comentar alguma coisa, professora? Não? Bom, Edilson, eu tenho alguns comentários a fazer. Eu acho que agora que eu entendi que o artigo é derivado da sua tese, né? Agora faz todo. Eu consegui criar a linha teórica aqui, né? O fluxo do pensamento da sua tese. Então, o primeiro de revisão de literatura, a survey, que foi a aplicação aí, né? Dos conceitos que vocês conseguiram trazer da literatura. E aí a terceira fase de aprofundamento qualitativo. Então, para mim faz todo sentido. Eu tinha colocado como sugestão um aprofundamento num estudo futuro, um estudo de maturidade qualitativo mesmo, com estudos de caso, ou qualitativo com várias entrevistas, né? Então, acho que
que já é o que você e o seu orientador aí já estão nos planos de desenvolver. É, eu queria destacar um ponto, né? Eu sou professora de metodologia, sou professora de estatística, na verdade. E assim, eu fiquei maravilhada, acho que é a palavra certa, quando eu vi que você usou método multicritérios, né? Que é uma tendência aí nas publicações internacionais de alto impacto. Eu tenho incentivado muitos meus alunos a pensarem um pouco fora dos métodos clássicos, né? E tentar usar métodos diferentes e misturar métodos. E aí eu vi que vocês já estão fazendo isso, né, em Minas, então eu fiquei muito feliz. É, e achei assim, para mim foi claro, os resultados são super interessantes, né? Mas o grande ponto forte do artigo para mim foi o método que vocês escolheram. Para mim, acho que fizeram um golaço. E antes, inclusive, professora, se me permite um comentário, né? Na verdade, a proposta da tese ela tem 4 fases. Após o DSR, desenvolvimento do instrumento gerencial, uma quarta e última fase é fazer um estudo de caso, que aí a gente fecha um ciclo entre identificar, propor, fazer um instrumento gerencial e avaliar a aplicabilidade desse instrumento gerencial um ano depois que ele for implementado em uma indústria. Então, esse é o escopo aí. Eu estou no primeiro ano do doutorado, eu comecei a fazer isoladas aí, né? Então, já fiz essas 2 fases. A ideia é fazer um estudo dos 4 anos aí para que ele seja um estudo robusto que possa contribuir com o campo teórico e com o campo prático realmente, né? Quando eu rodei a pesquisa e tive os primeiros resultados, ainda no ano passado, eu estava fazendo ainda as isoladas no doutorado, a gente, eu escrevi junto com um colega um artigo em que a gente fez o tratamento de dados utilizando 4 técnicas de tratamento multicritério, né? Usamos os fuzzy Dematel, fuzzy AHP e outra técnica fuzzy. E escrevemos um artigo de metodologia comparando os resultados das 3 teses, né? Só que, como deu muito trabalho, a gente mirou muito alto. A gente mandou para um journal A1, né? Aí tomamos uma primeira rejeição, há 3 meses atrás, demorou 6 meses para eles darem a rejeição, mas a gente ainda eu vou insistir ainda em comparar esses métodos aí, os resultados, Com e certeza, é de discorrer muito sobre interesse essa da nossa questão, né? comunidade, né? De discutir métodos, novos métodos, métodos mistos. Então, assim, eu achei que vocês marcaram um golaço aí na escolha. Na fase quali, não sei o que vocês estão planejando para orientação mais epistemológica da fase qualitativa, mas seria legal dar uma olhada no editorial da RAUSP de pesquisas qualitativas para poder enquadrar o seu estudo de caso direitinho, porque pesquisa quali também, quando é bem feita, ela publica fácil, mas se ela não tiver muito bem feita, o negócio complica a vida, né? Então dá uma olhada, eu acho que é de 2023, se eu não me engano, o editorial da RAUSP de pesquisa qualitativa, então dá uma olhada lá, discute com o orientador. Acho Ótimo. que é bem legal aí tese muito interessante. Em termos não metodológicos, né, em relação ao tema, eu queria também fazer um comentário, né? Eu li o trabalho e fiquei pensando assim, poxa, os resultados do Edilson, eles validam a dificuldade que a indústria que não é nativa digital está tendo em fazer a sua transformação digital, né? Então, assim, estudos que eu estou lendo de diferentes indústrias e em temas que não são necessariamente os mesmos, mas que são correlatos. Então, indústria 4.0, transformação digital de uma forma mais ampla, adoção de data-driven management, adoção de BI e BA. No fim das contas, se a gente for pegar os resultados ali, né, e as discussões, a gente consegue perceber que a indústria que não é nativa digital, então aquela que é do mundo real e que é histórica e antiga, ela está tendo muita dificuldade em encontrar um lugar ao sol dentro de toda essa transformação que está tendo. Então tem muita oportunidade, mas as indústrias estão perdidíssimas, né? Então, todos os frameworks que forem desenvolvidos, ferramentas de gestão que possam dar apoio, elas são muito bem-vindas. E assim, professor, só para complementar um pouquinho, o meu background, eu estou há 25 anos na indústria de cimento, hoje eu coordeno a área de transformação digital de um grupo multinacional que é o 10º maior produtor de cimento do mundo.
e eu coordeno a nível global o projeto da indústria 4.0. Então, o que eu tenho estudado na teoria, eu tenho vivido na prática e tenho buscado trazer conhecimento dos dois lados, né? De implicações gerenciais do que tem e usando o que eu estou aprendendo dentro das teorias e dos estudos também para fazer o trabalho aqui dentro da companhia. Excelente. Bom, o nosso tempo deu, a gente aprofunda essa discussão no final da sessão. Acho que então vamos passar para o trabalho da Rita. Rita, por favor, então divida a sua tela. Apareceu. Eu só não tô te ouvindo. Ah, que você tá com o áudio fechado ainda. Perfeito. Conseguem ver agora e me ouvir? Vendo e ouvindo perfeitamente. Você tá na frente do slide no cantinho, mas tá perfeito, não tá atrapalhando nada. Tranquilo? Posso seguir assim então? Porque como eu estou em Pode. hotel, eu também fico super tensa por conta de internet, que já oscilou aqui várias vezes, mas vai dar certo. Mas fica firme que São Paulo está assim, está pingando, acaba a luz, não acaba, então fica tranquila, estamos todo mundo na mesma. Deixa eu só Tá. apresentar então o segundo artigo da nossa sessão, é intitulado Capacidades Dinâmicas para o Processo de Transformação Digital, uma análise em empresas industriais, de autoria da Rita de Cássia Lopes da Ponte e da professora Janaína Ruffoni. Muito obrigada. Rita, a palavra é sua. Então, boa tarde, né? Boa noite, já são quase 18 horas. E vocês já acabaram introduzindo um pouquinho, né, do que a gente vai falar aqui, né? O nosso assunto, como foi dito, é capacidade dinâmica para o processo de transformação digital. E ele foi inspirado justamente através de estudos que a gente percebe que o processo de implementação de transformação digital, ele se torna cada vez mais complexo, né? Inclusive, alguns estudos dizem que nós estamos longe da indústria 4.0, né? Principalmente quando você fala de indústrias manufatureiras. Quando você começa a estudar mais sobre transformação digital, diversos contextos, né, conceitos acabam surgindo, e aí nesse trabalho a gente adota como proposta que a transformação digital ela é um processo contínuo de renovação e estratégia que utiliza avanços da tecnologia para construir capacidades que atualize ou substitua o modelo de negócio de uma organização. Por que que é importante trazer esse conceito? Porque todo trabalho ele traz uma concepção de que a transformação digital ela não se refere apenas à implantação de novas tecnologias, né? Como foi dito, a aquisição de máquinas é algo que precisa ser feito, de tecnologias precisa ser feito. As grandes indústrias elas vão fazer isso, mas como sustentar esse processo de implementação, né? Então não se trata só dessa questão financeira e entra um pouco até de encontro com as barreiras que o Edilson acabou de apresentar anteriormente, né? Que são diversas, assim como ele apresentou essas, no meu estudo a gente acabou encontrando também algumas coisas semelhantes e outras também. Esses estudiosos, eles investigam os facilitadores da tecnologia industrial 4.0, mas pouco deles consideram a questões de gestão organizacional e gerencial, que é justamente esse contexto, né? Como é que ele suporta todo um processo de estratégia, de gestão, de força de trabalho, de cultura organizacional. Então, por conseguinte, a gente acredita, através dos estudos, que uma organização, para ela realizar e gerenciar a transformação digital, esse estudo, ele se baseia de que elas necessitam desenvolver capacidades dinâmicas. Outro aspecto importante também que é para se considerar é os aspectos micro que compõem essas capacidades dinâmicas. Dentro desse contexto, o objetivo do artigo é sintetizar, né, resultados de pesquisas anteriores sobre capacidade dinâmica e transformação digital por meio de uma revisão sistemática, e aí é importante também ressaltar que essa revisão sistemática, ela é parte de um trabalho, de uma tese, né, que nós estamos construindo. Aqui ela está sendo apresentada a parte da revisão sistemática, mas o fruto dela vai ser um estudo de caso, onde nós vamos aplicar o framework que aqui agora nós vamos apresentar, para que a gente possa testar e fazer novas descobertas. E
propomos dessa forma, né, analisar como se constituem as capacidades dinâmicas e os microfundamentos organizacionais que contribuem para a transformação digital em empresas industriais, né? Esse é o nosso recorte. Quando a gente vai para o referencial teórico, nós estudamos um pouco sobre transformação digital, buscamos também conceitos de capacidade dinâmica, a exemplo de grandes estudiosos seminais como Thyssen, Pissano e Schwenk, que trazem, né, características sobre essas capacidades dinâmicas e que depois Thyssen ele aprofunda esses estudos e ele conecta, assim como outros autores, que essas capacidades elas podem sustentar, sim, o processo de transformação digital, né, das empresas que estão passando pela transformação digital, e também buscamos estudar como é que a capacidade dinâmica ela se conecta num processo de transformação digital, né? Como é que ela pode contribuir para esse processo. Dentro desse contexto, como já foi dito, aqui esse artigo ele é uma revisão sistemática da literatura, né, onde aqui a gente apresenta, não vou abrir, né, o vídeo ele está exposto, mas ele fala como a pesquisa foi realizada, né, quais foram os critérios utilizados para inclusão e exclusão também. E aí, de todo o estudo que a gente fez, né, de leituras, né, de artigos, a gente construiu juntos esse framework, né, que ele tem como proposta ser aplicado em indústrias, né? O que que a gente conclui através dos estudos e ele vai ser aprimorado a partir do momento que ele for testado dentro do nosso estudo de caso, né? Que as empresas que estão passando por transformação digital, elas precisam de capacidades dinâmicas. Na verdade, muitas dessas empresas, elas já criaram essas capacidades dinâmicas. E aí se torna importante estudá-las para que a gente compreenda a melhor forma de sustentação. Então, para isso, esse framework ele traz a seguinte proposta, que é necessário estudar o Sensei, que é olhar para o mercado, percebendo as oportunidades e ameaças que nós temos em transformação digital. E quando se fala de oportunidades, nós estamos falando de mapear, né, quais são as tecnologias, né, quais são os parceiros, né, como é que essas empresas elas estão trabalhando para poder detectar essa transformação digital para dentro do negócio dela, porque um dos pontos que a literatura traz é que muitas vezes a dificuldade do processo de implementação da transformação digital é porque os próprios empresários eles não sabem o que comprar, né? Muitas vezes eles compram, eles adotam tecnologias e depois de adotada eles percebem que talvez não é a melhor. Então, como estudar melhor essas tecnologias? E aí o microfundamento que se encaixa para estudar essa questão da oportunidade é o olhar para o indivíduo, né? Que são pessoas que possivelmente são capacitadas, que têm competências diferenciadas sobre a transformação digital e podem contribuir também com essa transformação. Depois que você enxerga as oportunidades, o nosso framework ele propõe estudar o que que agrega valor? Porque muito vai se enxergar, mas é necessário olhar para a cultura, para a gestão, para o modelo de negócio e compreender o que precisa ser implementado, né? O que precisa ser comprado. E aí, dentro desse contexto, é necessário ter um microfundamento chamado estrutura, né? Essa estrutura, ela precisa, a literatura traz que ela precisa ser ágil e ela precisa ser, muitas vezes, desconectado em que sentido? Desconectado no negócio para que ele possa fluir e fugir de alguns modelos já adotados, né? Que a empresa ela esteja aberta ao novo. Depois que você olha para a estrutura, a outra proposta é você acompanhar o processo de transformação, né? O que que todo esse olhar, essa adoção de tecnologias transformou dentro da organização? Então, ele traz como microfundamento a questão do processo, que é você enxergar todo o processo de transformação que a organização está passando e, ao mesmo tempo, reiniciar novamente esse ciclo, enxergando quais são as novas oportunidades que ela precisa olhar para o mercado para continuar evoluindo. Porque, afinal de contas, a transformação digital ela é um processo contínuo, né? Ela não para e ela precisa ser constantemente estudada. O framework ele traz também como proposta que não adianta a gente estudar somente as capacidades dinâmicas e os microfundamentos. É necessário também olhar
para as barreiras, né? E facilitadores, né? Então, assim, dentro da organização, quais são os facilitadores? Quais são os gatilhos externos que facilitam e que motivam a organização a buscar esses resultados, essa transformação constantemente? E quais são os limitadores? Porque através desse conhecimento, a empresa ela pode mapear também de uma forma mais inteligente todo esse processo de transformação. Esse slide aqui, ele explica basicamente o que a gente já acabou de falar. Dentro do processo de conclusão, né, o que que a gente conclui? Que a investigação empírica ela identificou que as indústrias pesquisadas que estão passando pelo processo de transformação digital, elas desejam competir cada vez mais numa economia digital. E quem vai conseguir competir são aquelas justamente que possuem as capacidades de detecção, apreensão e transformação digital, né? Alguns autores se somam aí aos estudos de TIC. Como a transformação digital ela está voltada para a mudança, pode-se argumentar que as capacidades dinâmicas que são implementadas, né, com sucesso, elas podem promover agilidade e detectar também incerteza gerada pela inovação e por uma competição cada vez mais acirrada. Sobre a perspectiva das indústrias, né, que é o nosso foco de pesquisa, autores eles asseveram que elas estão enfrentando muitas dificuldades no processo de transformação digital. E essas dificuldades, elas não estão num contexto somente financeiro, elas estão num contexto de mão de obra, elas estão num contexto de identificação de tecnologias, elas estão num contexto, de um contexto mais macro de conhecimento, de sustentação. E quando a gente fala do contexto industrial, dependendo de onde essa indústria está instalada, esse processo ele pode ser ainda muito mais crítico, né? A exemplo de onde a minha pesquisa se propõe realizar. A gente já estourou o tempo da apresentação. Se você puder ir concluindo, eu agradeço. Perdão. Tudo bem, professora, e desculpa também. Então, só para fechar, assumimos que temos capacidades que são necessárias para as empresas industriais se manterem competitivas na economia digital. E como essas empresas elas precisam construir essas capacidades e estudar essas capacidades e os microfundamentos pode contribuir para que outras empresas consigam seguir esse processo. Aqui a gente fecha trazendo algumas referências. Agradeço, peço desculpa novamente por ter passado, eu botei aqui, mas não olhei para o lado do celular e fico aberta para as contribuições. Imagina, não tem nada que se desculpar. Tá ótimo, passou um pouquinho, não tem problema nenhum. Obrigada, Rita, pela apresentação. Um trabalho super interessante. Vou abrir aí, então, para os comentários, perguntas e sugestões dos participantes. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Trabalho muito alinhado com o trabalho do Edilson, né? Complementares, na verdade. Eu tenho na verdade, uma sugestão, mas aqui, como a professora Janaína tá na sessão, eu fico até meio sem graça, porque ela provavelmente já falou isso, já tá pensando nisso, então eu falei assim, nossa, mas que professora Não, chata fale. falando isso, eu já sei. Vou falar porque eu anotei aqui, tá? Mas, por favor, professora, não me leve a mal. Não sabia que era trabalho de tese de doutorado. Agora também consigo ver como, no caso do Edilson, faz todo sentido, né? Fazer a parte de revisão de literatura, propor o modelo para depois aprofundar e testar aí na pesquisa quali. Em relação à revisão sistemática, também de professora de metodologia, tá, Rita? A gente tem visto muitas revisões publicadas e não era comum, é uma coisa de 5 anos para cá que a gente tem tido tantas revisões sistemáticas sendo publicadas em várias áreas, vários temas, né? E as revistas estão ficando meio chatas em relação a isso. Então, o que eu queria sugerir? Quando vocês forem submeter para a revista, dar uma olhada nos modelos que tem na International Journal of Management Reviews, que também vale para o Edilson, tá, Edilson? Quando você for submeter a sua revisão, no formato, que é a melhor revista que a gente tem, né? O melhor journal internacional de revisões sistemáticas que a gente tem. Então, ali o formato deles é campeão, né? E assim, fala assim, nossa, mas tem uma revista só de revisões? Tem. E aí, quando a gente lê aquelas revisões, fala assim, nossa, realmente, né? Por isso que eu tomei bomba na minha.
Por isso que a minha não passou, porque o jeito é exatamente o mesmo trabalho, só que o jeito que eles apresentam os resultados deixa tão robusto o texto, uma argumentação tão forte que não tem como reprovar um artigo daquele. Então, eu queria sugerir que vocês dessem uma olhada e adaptar o formato, aquele formato para assim, lógico que vai vir pedido de revisão, né? Sempre vem correções que os avaliadores sugerem, mas aí a probabilidade de não aprovar, ela fica tendendo a zero, né? O tema é excelente. Eu achei super legal vocês misturarem Dynamic Capabilities, que já é uma teoria que a gente não tem dúvidas em relação a ela, junto com o tema de transformação digital, que ele é crescente, a gente não sabe direito, né, ainda o que está acontecendo, estamos tentando criar sentido em tudo que está acontecendo no mundo. Então, achei super legal trazer uma teoria robusta junto com transformação digital e tentar entender como isso se dá na indústria não nativa digital. É, eu coloquei alguns apontamentos em relação a algumas dúvidas que eu fiquei, né? Então, por exemplo, ali no método da revisão, vocês dizem que a coleta foi feita do dia 25/7 ao dia 30/10/23. A coleta dos artigos, não o período em que os artigos foram publicados, né? Qual que é o tempo, a data de publicação? É de quando até quando? A data de publicação dos artigos pesquisados que você se refere? Os artigos da revisão. Vocês É, colocaram como nós, período de nós, tempo, nós não colocar? não delimitamos tempo, porque a questão da transformação digital, a gente quer estudar todo o histórico, né? De uma certa forma, de quando ele começou a se escrever. E não é um tema tão antigo. Quando a gente, apesar de ter muitos artigos, mas quando você une transformação digital com capacidade dinâmica, as duas coisas que é o que me interessa, aí a gente consegue delimitar um pouco mais o número de artigos. Por isso que ele cai para aquele número apresentado, mas não colocamos data de delimitação, professora. Entendi, entendi. Eu achei até que veio bastante, né? Pelo tema, uma quantidade Uhum. bastante alta. Outra coisa que eu fiquei refletindo, eu acho que o framework, ele é aplicável a qualquer organização de qualquer setor, serviços, mesmo as que são nativas digitais, eu acho que o framework, dependendo do porte da empresa, quando ela vai escalar, ela tem muitas dificuldades, né? Então, ela nasce digital e quando ela vai romper a barreira de startup para scale up, muitas morrem, a maioria morre, inclusive, né? Então, acho que o framework de vocês ele é muito robusto e ele contribui muito para a indústria, mas não só para a indústria, né? Então, eu sei que vocês têm que delimitar por conta da tese, faz todo sentido, mas eu acho que para publicar a revisão eu colocaria até mais amplo, sabe? É aplicável a qualquer setor da economia. É, então, assim, eu gostei bastante. Eu vou colocar aqui no chat, professora, o nome do journal, International Journal of Management Reviews. Então, dá uma olhada lá nos artigos, são maravilhosos, né? Assim, o jeito de reportar o resultado é campeão. Então, depois que eu comecei a seguir esse formato, eu tenho levado menos pancadas nas revisões, das minhas revisões sistemáticas. Então, gosto de compartilhar, né? Se as pessoas puderem não sofrer o que eu sofri, eu fico feliz. Então, acho legal. E também, Rita, para a próxima fase da sua pesquisa, dá uma lida no editorial da RAUSP de Pesquisa Quali, que lá o professor Leonardo, a professora Liliana e Cavita, que são nossos 3 docentes do departamento que mais trabalham com pesquisa Quali, que são os que manjam muito disso, eles trazem lá as orientações metodológicas, né, de cada autor. Então, você vai seguir a orientação positivista, vai seguir o Wim, vai seguir a Eisenhardt, ou não, você vai ser mais interpretativo, enfim, para vocês poderem pensar estrategicamente aí no resultado a ser publicado depois, não ficar sofrendo. Manda para um, não passa, manda para outro, não passa. É muito frustrante, né? A gente passa 4 anos no doutorado e aí depois o artigo fica nesse vai e volta, né? Nenhum doutorando devia passar por isso. Então, acho que vale a pena.
Em termos de resultados, acho que ficou muito alinhado, né, com os resultados do Edilson, né? E eu tenho uma orientanda que está trabalhando o Data Driven Management e também os resultados dela exatamente o que vocês dois encontraram. Então, o Edilson no trabalho empírico, você no trabalho teórico, a minha aluna no trabalho empírico. Então, os resultados muito consistentes, assim, temas diferentes, mas correlatos, identificando isso, né? Então, a desculpa é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não posso ter um cientista de dados, eu não consigo comprar o sistema. Mas não é isso. A questão é de cultura, é de estrutura de uma forma mais ampla, não de compra de software. Então, tem vários fatores internos organizacionais que precisam se transformar para ela poder se transformar digitalmente, né? Então, acho que é muito, muito consistente. E o trabalho do Guilherme também com uma outra visão, que é o que a gente vai ter em seguida, também agrega a esses resultados. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? A hora que eu começo a falar também não paro, né? Desculpa, gente. Então, Rita, não, parabéns, né, para a Rita e para a Janaína. E acho que é interessante a tese de doutorado. E te pergunto, falaste em seguir um estudo de caso, né? Mas acho que até como a gente falou um pouquinho, até o Edilson falou, né? A gente tem visto vários trabalhos com abordagem, um paradigma pragmático, né? Que seria o uso da Design Science, né? Inclusive, eu tenho o pessoal na Unicinos aí começou, acho que na engenharia de produção. Não sei se vocês são do PPGA ou são da PPGA, mas eu acho que se enquadraria muito legal assim para fazer a validação do teu modelo, né? Os teus ciclos ali de trabalho, né? Partindo da teoria, da relevância, né? E depois do ciclo, enfim, de design, agora que seria a modelagem, né? Passando talvez por uma validação com especialistas para confirmar o teu modelo, e aí testar em uma ou outra empresa, acho que como a Adaeli comentou, né? É um trabalho que não necessariamente vai ficar voltado só para a indústria, né? Talvez até a questão de outros segmentos, né? Mas embora a gente vê que no Brasil as grandes empresas e o maior número de artigos publicados sobre transformação digital tem sido na indústria. Por isso esse vínculo entre... Qual é a diferença entre indústria 4.0 e transformação digital, né? Porque as tecnologias digitais são as mesmas que a gente está vendo com essas duas temáticas, né? Então, caberia, né, como método também, né? Eu acho que aí te abre uma possibilidade de um segundo artigo, que é a validação do modelo, usando a DSR, e depois o estudo de caso relatando, talvez, a aplicação dele, né? Obrigada, gente, pelas contribuições. Sim, Guilherme, notei aqui o que você falou, professora, muito obrigada também. E só queria também trazer um ponto que eu trabalho numa indústria e que ela tem dinheiro, apesar de dizer que ela cuida de todos os recursos e ela cuida mesmo. E não se trata de dinheiro, é muito maior do que isso, a questão da tecnologia dentro das indústrias. Por isso que me impulsionou essa curiosidade, né? Será que é só aqui? Tanto que eu não vou nem poder aplicar lá, né? Vou ter que escolher outras, mas a gente já vive um pouco desse contexto. E é muito interessante fazer essas descobertas. E com as contribuições aqui, com certeza amplia esse interesse. Muito obrigada. Excelente. Ai, sabe uma coisa, Muito Rita, que obrigada. eu senti falta? É que vocês destacassem mais os gaps identificados a partir da revisão sistemática. Coloca lá no final, acho que Bom, depois que você vê lá o formato das revisões do journal, você vai achar um lugar para colocar. Mas porque vocês identificaram essa questão do não ser financeiro, ela coloca por água abaixo uma argumentação que é a mais frequente, né? Então já coloca por água abaixo. Muito, muito interessante. O nosso terceiro artigo é o artigo da Rosane, que eu acho que ela caiu. Ela estava com medo de cair mesmo, coitada. Ela até comentou no começo da sessão, né, Giovanni? Que estava chovendo muito forte, estava piscando a luz, e ela Sim, estava com medo de cair. Ela já está há algum tempo que ela não está na sessão, então deve ter acabado a luz lá, onde tem um ela está. vídeo aqui dela. Quer passar? Então, o que que a gente faz? Eu acho que a gente poderia passar, para a gente não quebrar o ritmo da sessão, passar para a apresentação do Guilherme e vamos ver se ela volta, Giovanni. Aí, Tá se bom. ela não voltar, a gente passa o vídeo para poder fechar a discussão final. Uhum. Podemos Não sei fazer se tá todo mundo assim? em São Paulo, mas tá caindo o mundo aqui, tá? Tá, aqui também tá.
Estou em Porto Alegre, mas está chovendo também bastante. É. Estou em Rio Grande, aqui no sul do Rio Grande do Sul, e aqui o tempo tá bom, fazendo calor, 10 graus. Não, mentira, tá fazendo tá fazendo uns 25, 26 que a gente mexe aqui, que do sul, 10, 15 graus tá quente, né? Tá quente. Pois eu vou dizer 15 para graus eu você, morri. eu tô na terra do sol, tá? Ceará, A e tem Rita sol tá para sempre no todo mundo calor. aqui. Eu não tô, Sempre no eu tô em calor. Jacobina, no interior da Bahia, no hotel aqui, Ah, com a internet mas discada calor também. quase. Muito. Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo por enquanto. A Rita Tá, disse que vai precisar sair da sessão, não tem problema, Rita, Tem um tá prêmio da ótimo. empresa que eu fiz parte da construção e quero receber. Inclusive, já comecei. Obrigada, viu, gente? Um abraço. Imagina, tchau, tchau. Parabéns, Rita, obrigada. parabéns pelo trabalho. Então, vamos apresentar o terceiro artigo do professor Guilherme. Giovanni, você coloca o vídeo, por favor? Só um minuto. É o artigo. Deixa eu pegar o código aqui que eu me esqueci. 2049. Estão vendo minha tela? Sim, tá aparecendo direitinho. Eu não tô Não ouvindo tá saindo. o áudio. Não está saindo o áudio? Peraí. Não. A imagem tá, mas o áudio não. Agora que começou. Olá, meu nome é Guilherme Está Lunardi, saindo o áudio? eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande e vou apresentar o trabalho A Estratégia Solomon e seu impacto no consumidor de compra do consumidor omnichannel, um trabalho que é um recorte da dissertação de mestrado da aluna Cíntia Sá. Os avanços tecnológicos dos últimos anos promoveram uma série de mudanças no comércio online, afetando tanto as empresas quanto os consumidores. Estudos têm mostrado que a crescente adesão das empresas aos canais digitais caminha junto com a escolha dos consumidores pelos canais digitais. Alguns estudos, como por exemplo da empresa de consultoria E-Commerce Brasil, apontam que 58% dos consumidores optam por adquirir produtos via canais digitais. E pelo lado das empresas, 30% delas estão presentes em canais físicos e digitais. Com isso, se percebeu a necessidade de unir diferentes canais de venda, de forma que o processo de compra se tornasse ininterrupto e sem barreiras, atendendo às preferências e necessidades de diferentes tipos de usuários. Devido a essa multiplicidade de canais disponíveis aos consumidores, muitos varejistas têm aplicado estratégias omnichannel através do comércio social,
do comércio local e do comércio móvel, que vem sendo abordado como modelo Solomon, com o intuito de reduzir barreiras entre os canais digitais e físicos. O comércio social, então, é representado pelas diferentes redes sociais e suas funcionalidades. O comércio local se refere às lojas físicas e às tecnologias baseadas em geolocalização, enquanto que o comércio móvel diz respeito aos aplicativos móveis e sites disponíveis que as empresas possuem atualmente. A pesquisa, então, tem por objetivo analisar como a aplicação de redes sociais, aplicativos móveis e serviços de georreferenciamento impactam no empoderamento e experiência do usuário e, consequentemente, na sua intenção de compra no varejo omnichannel. O trabalho tem como referencial teórico o comércio eletrônico, que se mostra como uma das principais plataformas existentes atualmente e permite às empresas realizarem vendas de produtos e serviços pela internet. O varejo multicanal, que é considerado um sistema de distribuição com múltiplos canais de vendas, de modo que o varejista possa alcançar diferentes segmentos de clientes por meio de diferentes canais. E o varejo omnichannel, que busca unir o comércio tradicional físico com o comércio digital, através da integração de processos de negócios que visam satisfazer a demanda do consumidor, independentemente do local ou horário, podendo criar uma experiência de compra ininterrupta. Com relação ao modelo Solomon, tem-se as 3 dimensões. Primeiramente, comércio social, que é uma forma de comércio mediada pelas mídias sociais que suportam interações e contribuições dos usuários. Tem-se o comércio local, que é a combinação de uso de serviços móveis baseados em localização e da disponibilização da localização geográfica do consumidor dentro dos dispositivos móveis. E o comércio móvel, que é definido como qualquer forma de transação onde as transferências são iniciadas ou concluídas usando acesso móvel. A pesquisa usou como teoria de base o framework SOAR, também conhecido como estímulo-organismo-resposta. O estímulo, então, corresponde ao ambiente externo que afeta o ambiente interno dos seres humanos. O organismo é um ambiente interno que é afetado pelo estímulo e afeta a resposta, enquanto a resposta corresponde à resposta que as pessoas obtêm ao ter contato com os estímulos. Nessa pesquisa, mais especificamente, as estratégias omnichannel correspondem aos estímulos, enquanto o empoderamento e a experiência de compras representam o organismo, e a intenção de recompra é a resposta. O modelo foi desenvolvido com base em 8 hipóteses, das variáveis de estímulo, comércio social, comércio local e comércio móvel, afetando tanto o empoderamento quanto a experiência de compra. Uma hipótese também mostrando o relacionamento entre o empoderamento e a experiência de compra. E, por fim, as hipóteses levantadas, analisando o impacto ou a influência do empoderamento na intenção de compra, assim como da experiência de compra na intenção de compra. O estudo corresponde a uma pesquisa quantitativa. Em termos de natureza, é um estudo exploratório descritivo conduzido por meio de uma pesquisa survey realizada com 255 consumidores. O questionário foi desenvolvido a partir de construtos já validados na literatura, com exceção dos itens referentes ao modelo Solomon, os quais foram propostos pelos autores da pesquisa. A análise dos resultados foi realizada com o uso de modelagem de equações estruturais por meio do software Smart PLS 4.0. Com relação ao perfil da amostra, 82,7% são mulheres, a idade média é de 30 anos, com mais ou menos 9,47 anos, variando entre 18 e 69 anos. Os respondentes apresentam, em sua grande maioria, ensino médio completo, sendo seguido pelo ensino superior incompleto. Quanto aos canais de venda utilizados, o site aparece como o canal mais utilizado, seguido pela loja física, pelo aplicativo móvel e, por fim, pelas redes sociais. 40,8% dos respondentes afirmaram utilizar 2 canais durante a sua jornada de compra, a qual foi avaliada na pesquisa. 39,2% utilizaram apenas um canal para realizar essa compra e 20% fizeram uso de 3 ou mais canais até finalizarem a compra. Quanto às hipóteses testadas, identificou-se que o comércio social não apresenta influência sobre o empoderamento nem sobre a experiência de compra. Já o comércio local apresentou uma influência positiva no empoderamento dos consumidores. E o comércio social
representado pelos diferentes dispositivos móveis e suas ferramentas, apresentaram uma influência positiva tanto no empoderamento quanto na experiência de compra. Mostrou-se também uma forte relação entre o empoderamento e a experiência de compra, né? A partir de que, entendendo-se que quanto maior for o empoderamento que o consumidor tem enquanto faz uma compra, melhor será a experiência de compra dele. Da mesma forma que se confirmaram as hipóteses de relação entre o empoderamento e a intenção de compra e a experiência de compra e a intenção de compra, sugerindo que quanto mais empoderado e quanto melhor for a experiência de compra do consumidor, maior será a intenção de compra desse consumidor. A pesquisa traz como resultados a ação significativa do comércio móvel e do comércio local no empoderamento dos usuários no contexto omnichannel, além de comprovar que estratégias voltadas ao comércio móvel também influenciam a jornada de compra. Tanto o empoderamento quanto a experiência de compra confirmaram-se como fortes influenciadores da intenção de recompra dos usuários no varejo omnichannel. Referente aos estímulos propostos pela SOR, foi possível compreender que as estratégias voltadas ao comércio social, as redes sociais, não influenciam o empoderamento nem a experiência de compra dos consumidores omnichannel. Já as estratégias que envolvem o comércio local, como a aplicação da tecnologia e-beacon e demais tecnologias nas lojas físicas, afetam de forma significativa o empoderamento dos consumidores, agregando a eles uma maior percepção de autonomia. E as estratégias ligadas ao comércio móvel mostraram maior representatividade dentro do modelo, demonstrando significativa influência tanto no empoderamento como na experiência de compra dos usuários. Obrigado. Excelente, obrigada, Giovanni. Bom, obrigada pela apresentação, professor Guilherme. Quero abrir então para comentários, perguntas. Posso começar então? Bom, achei super interessante o artigo, também artigo empírico, né? Pesquisa do tipo survey. Achei que a criação da escala Solomon já é um artigo, né? Provavelmente já devem ter até publicado, né, professor? Essa construção e validação da escala. Então, até comentando, né, o professor Luiz Hernan Pinochet, aí da USP, fez parte da banca tanto de qualificação quanto de defesa da Cíntia, né, e realmente teve várias contribuições ali para desenvolvimento, para propor o desenvolvimento da escala. E acabou que a gente optou por encaminhar primeiro o modelo da dissertação, praticamente um recorte, até pelo tamanho do espaço, né, mas a expectativa, talvez a maior contribuição seja de propor essa escala para o Solomon, né, que a gente não encontrou na literatura. Então, a ideia é trabalhar com Pinochet também nesse trabalho, mas que ainda não foi publicado. Então, até uma das fragilidades, né, dessa pesquisa é mostrar de onde saíram esses indicadores, como eles foram validados, né, e não só apresentar na questão da validade convergente e discriminante, que foram os métodos que a gente utilizou. Entendi. Eu tinha deduzido que já tinha até sido publicado. Eu acho que a contribuição maior é o desenvolvimento da escala do que a pesquisa survey em si. Porque a construção de uma medida é muito mais complexa do que a aplicação ali no modelo estrutural, né? Então, assim, não deixa passar e aproveita o Luiz Hernan. O Luiz Hernan é meu colega, meu vizinho de sala, inclusive. Eu estava falando com o Luiz, né, que a gente tem que resgatar os alunos que concluem o mestrado e o doutorado E e às vezes fogem. estão voltam para o mercado, né, e realmente, às vezes a questão do tempo acaba ficando na mão do professor puxar o processo, né? Mas realmente não dá para, saindo, o bom dos congressos é isso, a gente sai revigorado aí, sai com algumas sugestões, com ideias novas, né, para não deixar a coisa morrer, né, e desenvolver além. O problema não é só com você, viu, Guilherme? Não sei se a professora Janaína tem mais sorte do que eu, mas os meus todos fogem. É um problema, porque quando eu era aluna de doutorado, a minha orientadora me pedia para ajudar a publicar os artigos dos alunos que tinham acabado e tinham fugido. E agora eu não tenho uma DAIEL para eu pedir ajuda, então fica tudo comigo e com. A gente tem muitas atividades administrativas que parecem que não, mas consomem um tempo absurdo da gente, né? Então, olha, tá todo mundo no mesmo barco, Guilherme, não desanima, não. Não desanima, porque não é só você. E não são só os seus que fogem, todos fogem. É,
Então, assim, eu achei a ideia da escala super legal, o tema não poderia ser mais hot topic, né? Então, assim como Analytics, IA, falar dessas três dimensões aí no comércio eletrônico é uma super tendência, né? Então, e a gente tem tido uma overdose desses estímulos de compra. E aí, em relação aos resultados, eu achei super interessante a dimensão social não ter carregado, né? Não ter dado significante. Então, ela não tem influência. Nos construtos do meio, mas na verdade também não tem influência lá na intenção de compra, né? Então, todas aquelas ações em redes sociais, toda aquela overdose que a gente tem de estímulos, o que o modelo mostra é que não consegue influenciar a intenção de compra lá no final. Então, é outra forma de ver esse problema da transformação digital, né, das organizações. É, todo mundo comprou, todo mundo é um exagero meu, né? Mas assim, se comprou como verdade de que essas ações nas redes sociais elas são fundamentais e as empresas têm que estar presentes e contratar influencers, e tudo mais, mas o que o modelo está mostrando aqui não é bem assim, né? É necessário cautela, repensar essas estratégias. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. A gente discute um pouquinho isso no artigo, né? Porque realmente chama atenção e o que a gente argumenta é que talvez as empresas não estejam sabendo fazer o uso das features, né? Das características e, enfim, funcionalidades que as redes sociais têm para influenciar a questão de empoderamento e até mesmo de experiência, na própria experiência de navegação, né? Que as outras duas dimensões elas apresentaram, né? Então, talvez o canal ainda, por mais que ele seja baseado na Web 2.0, de possibilitar um fluxo de idas e vindas, aparentemente não está sendo bem trabalhado, né? E uma coisa que nos chamou a atenção, então, assim, que a grande diferença da multicanalidade para o omnichannel é a questão da integração desses canais, né? Que a gente vê muito mais. Eu lembro de alguns anos atrás, as empresas dizendo aqui no Rio Grande do Sul tem uma loja grande que é a Lojas Colombo, que a gente tínhamos alunos da Lojas Colombo que diziam que o principal concorrente da Lojas Colombo era lojascolombo.com.br, porque o cliente ia para a loja para olhar o produto e comprava na internet porque era mais barato, né? Então hoje, porque os canais não conversavam, né? O canal online era um e o canal presencial, né? A loja física era outra. Então isso está mudando bastante, né? A gente vê a questão do showrooming, a gente vê a questão do web rooming, né? De levar o consumidor para a loja, né? Então várias empresas abordando isso. E aí o que mostra isso é que é o grande potencial da geolocalização, né? Que está sendo bastante valorizada pelo consumidor, por isso a questão do local, né? Que a gente chama ali, e principalmente do mobile, né? E uma das coisas que a gente vê que talvez, vendo agora a apresentação, né, talvez a questão de fazer um recorte, uma análise multigrupo, separando pelo número de canais, porque a gente às vezes tem um perfil de cliente que, por mais que a empresa tenha 3, 4 canais, ela vai optar por um único, seja a loja física ou seja o site, ela não vai transitar entre um e outro. Mas vão ter alguns consumidores que vão preferir usar, por exemplo, entrou na rede social, no Instagram, e daqui um pouco ele viu o anúncio, viu aquele story, ele clica e ele vai para o site, né? E aí do site ele começa a perceber a questão do mobile, porque daí a rede social já deixou de ser o local de compra para ele ir para o site da empresa, né? Então, o que eu vejo assim, agora, realmente teria que ver o que as redes sociais, agora tu falaste de influenciadores, né? E eu acho que os itens, né, que estão na escala ali mensuradas estão ligando, não estão falando de influenciadores, eles estão falando talvez a questão do uso do chat, né, ou talvez a questão dos comentários que estão sendo usados, né, se eu não me engano, mas é algo que as empresas talvez devessem se preocupar um pouquinho mais, né? Ou seja, ele está se usando, na verdade, o social é para informar sobre produtos e promoções, notificar os descontos, compartilhar as compras e recomendações, né? Que acaba influenciando a questão do que a gente chama de boca a boca eletrônico, mas essa dimensão não estaria influenciando, dando maior poder, autonomia para o consumidor decidir se faria ou não essa compra, né? Excelente. Eu ia fazer a sugestão de ou análise multigrupos ou tentar pensar em alguns moderadores, porque vocês têm os dados ali, né?
tem alguns dados de demográficos, então, E temos a integração também de canais, que também é uma variável que talvez possa evidenciar que, como variável moderadora, né, que dependendo se o consumidor perceber que aquela empresa que ele analisou tem uma maior integração dos canais, pode ser que potencialize alguma dessas três dimensões, né? Mas realmente talvez algumas questões demográficas, até a gente tem algumas sobre o próprio perfil do cliente, se é um perfil voltado para o canal, para o Omnichannel ou não. E talvez a questão de renda, né? Talvez a questão de gênero, enfim, trabalhar um pouquinho mais. Acho que uma boa sugestão para observar, Eu para trabalhar no honestamente não período. sei se dá alguma coisa ou não, mas como tem os dados e é só torturar, eu acho que vale a pena, vocês vão acabar descobrindo uns negócios interessantes aí. E só um minutinho que eu já te passo a palavra, Giovanni. E é impressionante, você estava dizendo, tem empresa que, do caso das lojas Colombo, o físico não conversava com o digital, e ainda existe isso, né? Então, tem uma marca de cosméticos que eu costumo consumir que no site é mais barato, no site tem brinde, no site tem frete grátis, e na loja física não tem nada. Então, por que que você espera que eu vá comprar no shopping, né? Se eu posso comprar mais Verdade. barato e com brinde no site, não faz o menor sentido. E a gente está aí quase em 2025 e isso aí, essas práticas ainda existem, né? Não são práticas do começo dos anos 2000, elas ainda existem. Então, E por outro lado, né, a Centauro, por exemplo, é uma empresa que a gente compra pela internet, vai na loja e o vendedor te chama, olha, se comprar qualquer produto na loja hoje tem 10% de desconto ou 15% na compra. E aí, se comprou alguma coisa na loja, eles te mandam algo, uma pesquisa de satisfação na internet, e se comprar, e aí, respondendo essa pesquisa, ganha 10% de desconto se comprar pelo canal online. Então, tem uma série de, enfim, que daí tu vai discutir com outros benefícios que não só os financeiros, né? Porque pode ser a questão de prazo, pode ser a questão do frete, tem a questão do preço que é forte, né? Mas pode ser que tenham outras variáveis que no Omnichannel a gente consiga, a empresa consiga atender o cliente em função de valorizar um ou outro quesito que a empresa vai poder se diferenciar, né? Seja entrega, seja preço, seja frete, enfim, né? Seja diversidade de produtos, até mesmo lançamentos e coisas que a gente vê que talvez uma outra loja possa se diferenciar da outra, né? sensacional. Giovanni, você queria comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, fazer um recorte de geração. Geração Z, geração Y, porque a adoção da tecnologia varia muito da faixa de geração. Então, você pode ter um recorte ali bem interessante, como você pegou a faixa ali de idade bem ampla, né, maioria feminina. Se você pegar uma faixa ali até uns 25 anos, talvez a adoção seja maior do que a faixa maior de idade. Tá, boa. E o que a gente tem percebido, né? Eu quando estudei marketing, a gente trabalhava com a Baby Boomer, geração X, geração Y, né? Agora, Baby Boomer tu quase não encontra mais nas pesquisas, né? A minha geração é a X, também está cada vez mais complicado, o que a gente vai estudar é Millennium, geração Z, né? Mas é interessante, porque vários trabalhos estão abordando, né? E pode ser que daqui um pouco até a questão do modelo, né, de alguma dimensão ser potencializada dependendo da geração, né? Excelente, gente. Alguém mais que gostaria de fazer algum comentário? Bom, então, acho que a gente poderia, por respeito, assistir o vídeo da Rosane e aí encaminhar para os comentários finais. Podemos fazer dessa forma? Porque ela entrou na sessão, estava preocupada e acabou acontecendo exatamente o que ela temia. Giovanni, você poderia, então, por Opa, gentileza, fazer o compartilhamento? Só um minuto, já vou colocar aqui, então. Eu vou baixar o editorial aqui, professora Janaína, e vou anexar no chat para você. Só um segundinho, tá? Deixa eu achar na minha bagunça agora o editorial. Estão visualizando? Pessoal, estão visualizando a tela?
Sim, mas Sim, não estamos Tem? escutando. Ah, eu vou dar play aqui, peraí. Na edição de 2024 do SEMEAD, estamos apresentando um estudo científico que trata como título Investigação da Produção Científica Brasileira sobre o tema Inteligência Artificial. Ele pertence à seção temática Tecnologia da Informação. Ele foi feito por mim, professora Rosani Corrêa, ligado à Universidade Estadual do Piauí, e o professor Henrique César Melo Ribeiro, ligado à Universidade Federal Delta do Parnaíba. A indústria 4.0, denominada Quarta Revolução Industrial, na sua implementação surge o termo inteligência artificial. Ela foi utilizada pela primeira vez em 1956 por John McCarthy, sendo considerada uma tecnologia disruptiva desenvolvida durante o século XX. O tema inteligência artificial emerge como interdisciplinar, pois sua abordagem teórica relaciona-se simultaneamente e está presente em diversos campos de saber. Em síntese, constata-se que o interesse acadêmico sobre o tema vem crescendo desde meados do século XX, o que motiva pesquisar esse tema e sua produção científica. Tem como objetivo do estudo investigar o perfil, o comportamento da produção científica e das estruturas de rede social do tema inteligência artificial, publicado nos periódicos acadêmicos brasileiros sob a perspectiva da SPEL. A inclusão das tecnologias digitais, como a coleta de dados onipresentes, a análise do Big Data, a computação em nuvem, a inteligência artificial estão transformando as organizações por meio de seus processos empresariais, sociais e educacionais, influenciando na dinâmica, aplicação, desenvolvimento e avanço das tecnologias. As vantagens oriundas da inteligência artificial colaboram para o processamento de grandes volumes de informação em meio digital, uma vez que se atinge um processo uniforme de diferentes documentos em curtos espaços de tempo. A Machine Learning, que é uma subcategoria da inteligência artificial, vem se revelando como um recurso que permite aos computadores desenvolverem a identificação de padrões, aprendendo de forma sistêmica e fazendo prospecções com base de dados e até mesmo ajustes em sua conduta, abastecendo-se de uma nova programação para isso. Eventos globais como a pandemia do Covid-19 também impactaram na atuação, execução e no aperfeiçoamento da IA, criando uma nova situação urgente para as organizações, forçando uma mudança para que as empresas possam ser mais tecnológicas. Os procedimentos metodológicos que alicerçaram essa pesquisa foi uma pesquisa documental executada através do levantamento de material didático como estudos divulgados em periódicos científicos. Utilizou-se também a bibliometria, que enfoca aspectos quantitativos da produção científica, como também a sociometria, que é a análise das redes sociais, que explora a interação dos atores envolvidos no processo de construção do saber científico por meio de matrizes de relacionamento. Foi visto também a centralidade de intermediação, que é o betweenness, que é uma característica que coloca em foco a competência de interceder de cada ator, tem ao mensurar quanto um determinado ator atinge e age com alicerce e norte. O universo da investigação colocou em destaque as pesquisas publicadas nos periódicos indexados da plataforma eletrônica SPEL. O procedimento de seleção da amostra dos estudos sobre o tema inteligência artificial ocorreu da seguinte forma: digitação das palavras-chave utilizando o filtro de busca drop-down boxes e no home site da SPEL. Busca pelas palavras-chave nos títulos, resumos e palavras-chave das pesquisas. A seleção e a escolha dos estudos, a definição da amostra. As palavras-chave em português, inglês e espanhol, respectivamente, como segue: inteligência artificial, artificial intelligence, inteligência artificial. Ressalta-se que os referidos dados e informações foram retirados dos selecionados artigos e, em seguida, iniciado um procedimento de cálculo de matrizes simétricas. O trabalho teve início em 18 de setembro de 2023 e seu término foi em 1º de agosto de 2023. Os dados e as informações bibliométricas foram aferidas mediante o software Microsoft Excel e os indicadores foram mensurados por meio do software Ulicinet e a visualização gráfica das redes foi realizada através do software NitDraw. O curso metodológico foi a busca dos artigos no site, as palavras-chave, a digitação das palavras-chave, a busca pelas palavras-chave, a seleção e escolha dos artigos, a definição da amostra, o download de 89 artigos identificados nesse período, a realização e tabulação, o cálculo dos indicadores bibliométricos, o cálculo dos indicadores sociométricos, a criação das matrizes de redes sociais,
a visualização gráfica das matrizes. Quanto aos periódicos, se identifica que houve uma evolução a partir de 2020, com a inclusão da inteligência artificial. Em 2020 foram publicados em 12 periódicos, em 2021 em 20 periódicos, em 2022 em 17 e em 2023, até o período do recorte do estudo, 9 periódicos. Quanto aos periódicos que mais tiveram publicação sobre a temática, o Journal Information System and Technology Management, da USP, com 6 periódicos, com 6 artigos. A revista de tecnologia da Fundação Pedro Leopoldo, com 6. A revista eletrônica de Sistema de Informação, com 4. A revista de Inteligência Competitiva, com 4. A RAUSP, com 3. A revista de Administração da Mackenzie, com 3. E a Teorias e Práticas de Administração, com 3. Quanto aos pesquisadores, nós tivemos os pesquisadores mais profícuos. Eles publicaram em torno de 2 estudos cada um, que foi Matheus Noronha, Somaya Madacan, Rakesh Omuque, Nerido Santos, Luciano Medeiros, Lídio Campos, Cleomito Meleiro e Ariel Bé. E 240 autores publicaram somente um artigo. Quanto à rede de coautoria, fica evidente que existe uma dispersão de autores, uma pequena integração com o professor Matheus Noronha e com Ariel Ber, mas ainda precisa de muitos estudos para que fortaleça essa temática inteligência artificial. Quanto às instituições de ensino, as mais profícuas, com 5 artigos, foram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Uberlândia, a USP. Com 4, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina. Com 3 estudos, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a Universidade Federal de Minas e a Universidade Federal do Pará. Com 2 estudos, 3 instituições publicaram e 73 publicaram um artigo. Como conclusão, nós temos os principais achados que enfatizam que existe uma disposição de crescimento do tema inteligência artificial na área de administração, ciências contábeis e turismo, sob as concepções dos periódicos científicos indexados no SPEL. Neri Santos, Luciano Frontino, Matheus Noronha se destacaram na proficuidade como os autores mais centrais, tanto no Degree como no Betweenness deste estudo. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFU e a USP ficaram em relevo quanto à produtividade, como as instituições com maior centralidade e grau. Inteligência artificial, transformação digital, tecnologia, machine learning, redes neurais, indústria 4.0, redes neurais artificiais e Covid-19 foram as palavras-chave mais centrais nessa pesquisa, indo ao encontro que é observado na literatura científica do tema inteligência artificial no âmbito nacional. Quanto às redes sociais dos autores, também foram auferidas com uma baixa densidade. As referências utilizadas. Obrigada, Giovanni. Bom, o trabalho ele foi uma bibliometria, não seguiu propriamente à risca o método da bibliometria, mas é uma bibliometria com foco ali nos números mesmo e um fator diferente de outros estudos que a gente vê. Ele foi feito considerando a base SPEL, focando em pesquisadores brasileiros, né? Então, como é que nós, pesquisadores brasileiros, estamos estudando e o que estamos estudando em inteligência artificial? Eu não consegui identificar no texto como é que os autores, né, eles delimitaram para a área de gestão, né? Eu imagino que pela escolha dos journals lá, mas não ficou claro no texto. Edilson, você queria comentar alguma coisa? Na verdade, eu fiquei com uma curiosidade também, que além da bibliometria, que a gente sabe aí, tem inúmeras ferramentas, né, de se trabalhar e fazer bibliometria disponíveis, ela falou de uma sociometria, que é a análise das redes sociais. E aí, só que nos resultados ela não comenta sobre os resultados da sociometria. Eu não li o A artigo, sociometria foi obviamente, eu fiquei a curioso. rede, as redes que ela criou dos autores.
dos autores e das instituições, que vem junto com a bibliometria, na verdade. O resultado, quando você faz no R, no Biblioshine, Sim, vem a rede dos autores e das instituições, né, que sim, publicaram. sim. Então, é isso que ela está chamando de sociometria. Aí tem um Ah, cálculo lá de degrees, betweenness, e tudo mais, mas é bem bibliométrico mesmo o estudo. O que eu senti falta, Edilson e colegas, foi de um aprofundamento maior, porque a bibliometria pela bibliometria, ela tem uma contribuição, mas ela pode ser mais profunda no sentido de trazer os hot topics e a evolução ao longo do tempo do tipo de discussão, do tipo de aplicação, e aí os autores não chegaram a essa análise. Provavelmente não coube, né, em 16 páginas, ou estão desenvolvendo para uma publicação futura. Mas do que eu pude Fazendo uso afetar. da... Desculpa te interromper, Daniele, mas fazendo uso das palavras-chave, por exemplo, dos autores, dos metadados, ou talvez em cima do resumo, tentar identificar? Então, eles fizeram uma análise de frequência das palavras-chave, que é aquele basicão mesmo da bibliometria. Então, até ali na conclusão, ela diz, ó, transformação digital foi a palavra que mais apareceu, indústria 4.0, mas é claro, se as palavras-chave da bibliometria eram inteligência artificial, ia aparecer o quê? Que não fosse transformação digital, indústria 4.0. Então, assim, é meio que, né, eles não conseguiram trazer para a gente os hot topics, tá? Então, dentro de transformação digital, o que tá pegando, né? E o que estava pegando no começo do período, que acho que eles pegaram 10 anos, o que estava pegando 10 anos atrás, o que está pegando agora, como é que isso mudou, se mudou, né? Porque a gente discutiu nos artigos anteriores que a gente está patinando, né? Enquanto indústrias de diferentes setores estão patinando. Então, ali na indústria de cimento, nas indústrias como um todo, no varejo, né? Então ainda estamos patinando. Sabe que está transformando, que está mudando, que temos que mudar, mas que jeito que muda? Eu não estou sabendo usar esses features direito, que features eu devo usar, como usar. Então, eu acho que a bibliometria não conseguiu pegar esses aspectos, pelo menos o que está descrito no texto, né? Na minha leitura, claro. Como os autores não estão na sessão, né, fica mais complicado a gente debater. Mas, de qualquer maneira, a Poderiam até ideia. fazer uma revisão, poderiam fazer a revisão sistemática no sentido análise qualitativa dos artigos, né? Como não foram tantos, né? É Então, isso que eu pensei, nacionais, se são só 40, acho que eram 40 que ficaram no final, eu acho que uma revisão sistemática era muito mais apropriada do que uma bibliometria, que na minha leitura a bibliometria é quando a gente tem dezenas, centenas, às vezes milhares de artigos, entendo. não dá para ler tudo, mas 40 seria bem factível, né? Eu pensei a mesma coisa. Então talvez seja uma próxima fase, se é que já não fizeram, né? Mas talvez não está no artigo. Mas, enfim, a gente já está encaminhando aqui para o final. Então, eu queria abrir aí para comentários finais, reflexões finais. Eu gostei muito da sessão, achei que a escolha dos artigos que compuseram a sessão foram muito apropriada. São visões, né, diferentes de um mesmo fenômeno. E na minha leitura, a gente fecha essa sessão com mais perguntas do que respostas, né? E com uma necessidade iminente de a gente construir, enquanto ciência, né, e acadêmicos que somos, ferramentas para apoiar as empresas nesse processo de transformação, porque as empresas estão sofrendo e estão gastando Exato. e não estão vendo retorno no que estão gastando, né? Então, assim, a gente tem essa contribuição para dar, né? Acho que se eu pudesse fechar a sessão, eu fecharia com essa reflexão. Queria ouvir vocês também, vocês três. E acho que, primeiro, assim, em relação à sessão, né, para mim, cada sessão que eu participo de apresentação de um artigo, eu aprendo muito, né, aprendo muito com os trabalhos dos colegas, as técnicas utilizadas, e às vezes você fala, puxa, podia tentar isso aqui também, né? E os comentários, as sugestões, críticas são tudo muito válido, né? Para o aprendizado e para a gente tornar as pesquisas cada vez mais robustas aí, né? Do ponto de vista, né, da produção científica no Brasil, né? Porque a gente ainda é muito frágil nesse sentido, né? Embora tenha aí um caminho bom, né? A gente ainda precisa evoluir bastante. E do ponto de vista da transformação digital da indústria, né? Esse é um tema
em que a gente também enfrenta aquele famoso dilema da linguagem acadêmica e a linguagem executiva, né? Porque a gente busca trazer elementos daquilo que talvez está ali com uma visão teórica e uma possibilidade de testar aquela teoria, mas a gente sabe que existe uma distância do campo prático para o campo teórico e você tem problemas dos dois lados, né? Linguagens que não se conversam, né? Então, esse também é um desafio importante quando a gente fala de transformação digital, sobretudo em setores conservadores, né? Eu, como trabalho bastante na indústria de base, né, e participo de seminários da indústria de base, quando eu submeti a minha pesquisa, proposta de tese de doutorado, que eu falei de indústria 4.0, eu submeti umas 8 universidades aí. Né? Algumas delas falaram, não tem interesse em indústria 4.0, por que você não vai trabalhar com indústria 5.0? Né? Aí eu chego dentro da indústria e falo, vamos indústria 4.0, pô, que coisa legal, isso é novidade. Então, existe essa dificuldade ainda, né, desse passo, né, e de aceitação dos dois lados, né, dessa linguagem. É um desafio a mais, né? É isso para... Eu diria assim também que não são áreas variadas, né? O Edilson acho que está na linha de sistemas, né? Pelo menos o Baroni, na parte de informação, vai na ciência, na parte de tecnologia ou não? Tu estás... Não, eu sou de automação, sou engenheiro de Automação? automação. A minha É, é chão de fábrica mesmo, é hard. mas que eu digo indo para administração, né? Se é o doutorado é em É, administração. é administração, é o Isso, Baroni? O Baroni é porque sensacional. então o Baroni atua bastante na área da administração da informação. A professora Janaína é na área de gestão da inovação, né? Eu estou vendo aqui a Daeli pelo fundo dela, não é área de tecnologia, né? Vai na área de sustentabilidade, aula de inovação. Eu sou da área de análise de dados, eu trabalho com Ah, analytics porque aplicada pega a várias cidades. áreas, né? Se a gente for ver a transformação digital, ou as tecnologias como um todo, né? Isso a gente tem discutido nos grupos, até da AMPAD, né? É a inteligência artificial, é a indústria 4.0, a transformação digital, é comércio eletrônico, é omnichannel, né? Aonde que... Então, assim, o elo é a tecnologia, né? E a gente está estudando IA no marketing, está estudando IA na área de gestão da inovação, está usando transformação digital em várias áreas, né? Então, a preocupação é a Gestão mesma. do conhecimento. Gestão do conhecimento, então É. tá tudo andando junto, né? E acho que só para complementar, acho que o que o Edilson comentou ali dessa distância, né? Que bom, Edilson, que tu que és um cara do mercado, né? Fazendo doutorado, né? E acho que assim, talvez a gente tenha que ter e vai adquirindo essa maturidade de desenvolver, enfim, pesquisas, mas também eu acho que a questão a gente comentou aqui a questão da DSR, né? Que é uma metodologia que entrega um produto, que tem um entregável, né? E o mercado quer isso. Então, se a gente conseguir aproximar, né, usando o rigor metodológico e tal, e desde que traga coisas que vão trazer contribuições para a área, né, contribuições teóricas, mas também para o mercado, acho que isso vai aproximar, porque a gente realmente tem que quebrar isso aí de que a Torre de Marfim é um mundo à parte do mundo real, que é o mundo corporativo, né? E a gente tem que, talvez, o quanto antes... lógico, a gente está fazendo base das revisões sistemáticas, né, que vêm dos artigos acadêmicos para tentar trazer resultados e que a gente tem que deixar mais claro quais são as contribuições práticas, né? O que esses trabalhos estão trazendo de contribuição para o mercado, né? Para as organizações, que é o que a gente estuda. Né? Então, acho que foi bem legal a sessão, acho que a DL conseguiu realmente pegar os 4 trabalhos e buscar o elo ali, né? E as contribuições também são bem interessantes, como o Edilson falou, a gente está aqui, está sempre aprendendo alguma coisa, né, em cima dos trabalhos dos outros, seja questões metodológicas, sejam questões teóricas ou em termos de aprofundamento na temática que foi abordada aqui, né? Com certeza. Design Science Research, eu sou super entusiasta, eu tenho estimulado muito, porque e a gente está sendo empurrado para isso também, né, Guilherme? De o que é contribuição de fato, o que é impacto, qual que é o impacto do seu programa, né? Gerar artigos que meia dúzia vão ler é um impacto, mas será que justifica todo o dinheiro que se gasta na universidade pública, no caso da minha, né, que é pública, não sei se é de vocês Escrever para a também? gente, né? Escrevemos para os nossos alunos lerem, né?
Então, tem que essa ampliar, né? questão como é que as empresas se beneficiam, como que a sociedade se beneficia. Então, eu acho que Design Science Research é uma forma da gente conseguir manter o rigor científico e ainda assim entregar uma ferramenta que de fato vai ser usada, né, por quem não entende nada do nosso vocabulário científico. Então, sou super entusiasta, assim como você. É. Giovanni, você gostaria Eu, de eu, comentar eu, alguma eu coisa? recebi esse output do DSR no consórcio doutoral do Enampad. Ele não tinha no meu desenho de pesquisa, não tinha DSR. E aí eu recebi essa crítica, usa isso aqui. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí quando eu falei, o Barone falou assim, ó, é uma boa, vamos atrás. E aí eu comecei O a seu pesquisar tema faz todo bastante. sentido. O seu tema Não, faz eu todo sentido. já tô com o DSR desenhado e faseado para rodar, para começar a fazer. Legal. Giovanni, você quer complementar com alguma coisa? Não, queria dar parabéns para todos, dizer que foi uma ótima sessão e eu faço parte do PPGA, também meu foco do doutorado também é inteligência artificial. O tema é em cima de organizações também, eficiência operacional, e para mim foi uma honra, um prazer escutar todos vocês aí, parabéns pelos trabalhos. A honra foi minha de dividir a moderação da sessão com você. Prazer te conhecer. Espero que a gente se esbarre na fé, então. Vamos estar lá, até mais. Bom, então acho que a gente encerra aqui pontualmente às 19 horas a nossa sessão. Foi um prazer enorme estar com vocês, poder ler o trabalho de vocês e comentar. Eu fico à disposição, tá? Meu e-mail é daiele@usp, eu já tinha colocado. Espero receber o contato de vocês, espero que a gente possa fazer coisas juntos, participar de bancas, num futuro próximo aí. Tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal. Para aula agora. Vou para Até aula. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.